Você sabe a diferença entre empresas de dividendos e empresas de crescimento? Qual seria a melhor estratégia para o longo prazo? Nós investirmos somente em empresas de dividendos ou somente em empresas de crescimento? Fica aqui comigo que nesse vídeo nós vamos entender melhor esse conceito e como montar a nossa carteira de investimentos. Me chamo Tomás Xavier e estou aqui para simplificar o mercado financeiro para você, sempre passando informações de qualidade, mas que são simples e vão direto ao ponto. Então, sem enrolação, vamos para esse vídeo e vamos entender a diferença entre empresas de dividendos e empresas de crescimento. Qual delas que nós devemos ter em carteira para que nós tenhamos uma rentabilidade que supere o mercado. As empresas de dividendos são aquelas empresas que geralmente estão mais consolidadas no mercado. São aquelas grandes empresas que já passaram por um nível de crescimento e hoje elas estão no nível de maturidade. Ou seja, elas não têm mais muito para onde crescer. Elas já detêm uma fatia do market share bem elevado. Ou seja, uma fatia da onde elas podem crescer dentro do setor delas. Então, essas empresas, quando elas atingem esse nível de maturidade, elas passam a distribuir os dividendos. E o que são os dividendos, né? Basicamente é o lucro líquido da empresa que é distribuído para os acionistas, né? Nós, investidores daquela ação, recebemos os dividendos de acordo com as regras da empresa. Existem empresas que distribuem mensalmente, outras trimestralmente, outras semestrais ou anuais. Então cada empresa possui o seu estatuto e as suas regras e elas fazem essa distribuição dos seus dividendos. Outra característica das empresas de dividendos é que elas não tendem a oscilar muito na bolsa de valores. Como elas têm essa distribuição recorrente dos seus dividendos, o preço da sua ação ela acaba ficando de lado. Lembrando que quando uma empresa distribui dividendos, esse valor ela sai do preço da ação. Ela evita dessa maneira que a empresa ela tenha aquele crescimento constante, porque ela está sempre distribuindo para nós e acaba ficando então aquela variação um pouco mais de lado. Essas empresas elas são mais defensivas e mais previsíveis, no sentido de que a gente sabe que a gente vai estar sempre recebendo aqueles dividendos, mas elas não têm essa oscilação muito grande. Então, a gente não ganha muito com a valorização dos preços daquela ação, mas a gente sabe que a gente vai ganhar sempre aqueles dividendos ali recorrentes. Exemplos de empresas de dividendos seriam lá no exterior, McDonald's, a Coca-Cola, a própria Microsoft, Johnson & Johnson, e assim por diante. Aqui no Brasil a gente pode pegar, por exemplo, a Ambev, o Banco Itaú, a maioria dos bancos, né, esses bancões como Bradesco, Santander. Existe também o setor elétrico aqui no Brasil, que é bem característico por ser pagadora de dividendos. Então tem empresas ali como Taesa, Engie, que são ótimas pagadoras de dividendos para nós. E elas conseguem ter essa previsibilidade porque elas possuem contratos enormes de 15, 20 anos e com isso elas sabem exatamente quanto que elas vão ter de receita, quanto que elas vão ter de lucro líquido e com isso elas conseguem passar esse dividendo também bem constante para nós. Então, esses seriam exemplos de empresas de dividendos. As empresas de crescimento, por outro lado, elas têm uma característica bem diferente, que é justamente a oscilação dos seus preços. Então, quando nós falamos de uma empresa que está ainda em crescimento, ela está aqui no início do nível de maturidade dela. Então, ela vai pegar todo o lucro líquido que ela tiver, toda a receita que ela conseguir, e ela vai reinvestir nela mesmo para que ela tenha esse crescimento cada vez maior. E com isso, com esse crescimento, ela atinja cada vez mais um market share que seja relevante para o setor dela. Então, quanto maior for a fatia do mercado que ela tiver, maior vai ser a receita e maior vai ser o lucro líquido. E aí, lá no futuro, ela vai passar então a distribuir dividendos. Mas por característica própria, no início elas não distribuem esse dividendo. Elas pegam tudo ou uma grande parte disso e elas reinvestem nelas mesmas para que elas consigam então esse crescimento acelerado.
Alguns exemplos lá no exterior seria a Tesla, empresas de tecnologia como a própria Apple, a Facebook, elas ainda são empresas de crescimento, apesar de elas serem bem conhecidas e terem um valor de mercado enorme, elas ainda são empresas de crescimento, elas não distribuem dividendos, elas estão sempre reinvestindo nelas próprias para que consigam cada vez mais atingir um mercado maior, mais clientes, mais usuários e assim por diante. Alguns exemplos aqui no Brasil, nós podemos citar a Fleury, a Sinqia, Magazine Luiza, Via Varejo, são todas empresas que estão ainda num nível de crescimento. A Fleury ela é uma empresa mais no setor ali de consultas médicas, a Sinqia é uma empresa de tecnologia, Magazine Luiza e Via Varejo são empresas focadas no e-commerce e também em lojas físicas. Então, são empresas que elas não distribuem tanto dividendo, mas elas estão focadas no seu crescimento. Logo, no passar dos anos, essas empresas elas vão ter uma valorização muito grande no preço das suas ações, mas elas não vão estar distribuindo dividendos. Lembre, elas estão sempre pegando o lucro líquido delas, reinvestindo nelas próprias para que elas consigam crescer e aí atingir um nível de maturidade e lá na frente, no longo prazo, elas possam então distribuir os dividendos em cima de uma receita líquida, muito superior ao que elas estão hoje. Elas poderiam distribuir dividendos hoje, mas aí o crescimento delas seria bem moderado abaixo. E não aquele crescimento acentuado onde elas conseguiriam sim uma fatia enorme do mercado. Então é normal que aquela empresa cresça muito, ela recua um pouco, ela cresça muito e assim por diante. O normal das empresas de crescimento é justamente isso. E qual é a vantagem de se investir nessas empresas? Quando nós investimos nelas, nós estamos esperando que o nosso patrimônio seja multiplicado por 5, 10, 15, 20 vezes. Nós estamos esperando aquela rentabilidade de mais 50%, 100%, 300% ou até 1000%. Então, quando nós investimos nelas, nós sabemos que não vamos receber dividendos mensais ou trimestrais, mas nós esperamos que aquelas ações elas cresçam muito, que elas reinvistam nelas mesmas, mas com isso, o preço da sua ação, ela também acompanha esse crescimento e aí nós, investidores, nós vamos estar ganhando com a valorização desse preço. Um indicador interessante para a gente saber se aquela empresa é de dividendos ou de crescimento é o payout. O payout, ele mostra quanto que a empresa distribuiu a partir do lucro líquido dela nos últimos 12 meses. Então, quando uma empresa diz que o payout dela é de 100%, quer dizer que ela está distribuindo todo o lucro líquido dela. Agora, se for de 20%, 25%, significa que ela está retendo mais os lucros e distribuindo uma pequena parcela. Então, quando nós formos analisar as empresas, nós podemos ver esse indicador, o payout, e aí nós classificamos essas empresas como empresas de crescimento e empresas de dividendos. Eu particularmente penso que se o payout de uma empresa é superior a 50%, eu classifico ela como uma empresa de dividendos. Agora, se o payout for de 30% a 50%, eu considero que ela é uma empresa de crescimento, mas um crescimento moderado. Mas, se o payout for de 0% a 25%, aí sim a gente está falando de uma empresa de crescimento acelerado, uma empresa que está retendo a maior parte, se não toda, para justamente reinvestir nela e buscar um crescimento bem elevado. Beleza, mas qual seria a melhor estratégia? Investir somente em empresas de dividendos ou investir em empresas de crescimento para o longo prazo? Qual tem historicamente o melhor desempenho? Bom, alguns estudos indicam que nós investirmos em empresas de dividendos teve historicamente um melhor desempenho. Tem esse livro do Jeremy Siegel, que é o Investindo em Ações no Longo Prazo. Aqui nesse livro tem um capítulo que fala justamente sobre isso, onde ele compara historicamente as ações de dividendos com as ações de crescimento. E nos estudos dele, ele indica que as empresas de dividendos tiveram um desempenho que superou o mercado financeiro lá dos Estados Unidos. Então, é possível que investindo somente em empresas de dividendos nós tenhamos um desempenho melhor que o mercado? Sim, é possível. Mas isso não é uma garantia que lá no futuro isso vai ocorrer novamente. Então,
Eu, particularmente, prefiro manter uma estratégia onde eu tenho tanto empresas de dividendos como empresas de crescimento. Eu definiria uma porcentagem para cada uma dessas categorias e então escolheria empresas de dividendos e de crescimento. Uma porcentagem que eu acho interessante seria manter 70% em empresas de dividendos. Então aqui a gente tem essa garantia que a gente está recebendo essa renda passiva, esses dividendos, e eles vão estar caindo na nossa conta todo mês ou a cada trimestre ou semestre. E esses 30% aqui eu manteria então em empresas de crescimento, porque aqui eu estou me expondo a empresas que podem multiplicar o meu patrimônio. Então eu prefiro ter essa previsibilidade de renda entrando todo mês, mas também correr um certo risco aqui de selecionar empresas de crescimento que vão estar multiplicando o meu patrimônio e fazendo uma baita diferença lá na frente. Porque basta nós escolhermos 2 ou 3 empresas de crescimento que deem certo, vai representar um ganho, uma rentabilidade enorme na nossa carteira com o passar dos anos. Essa é uma estratégia bem particular e você pode montar ela de acordo com o seu perfil, a sua tolerância ao risco. Outra ideia que eu teria também, caso você queira se expor um pouco mais ao risco, talvez manter 50% em cada categoria. Assim você vai ter um risco bem controlado e também a previsibilidade daquela renda passiva. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado, que você tenha conseguido olhar para a tua carteira e identificar quais ações que são de crescimento, quais que são de dividendos, qual porcentagem que você tem em cada uma dessas categorias e então que você tenha conseguido pensar numa estratégia ou então alinhar a sua estratégia de acordo com o seu perfil e a sua tolerância ao risco. Se você quer mais empresas de crescimento ou mais de dividendos, aí é com você, né? Esse vídeo ele serve de inspiração para que você tome essas decisões. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aqui o seu like e também se inscrever nele. Você estaria me dando uma baita ajuda, porque esse aqui é o meu 3º vídeo no canal. E a minha ideia é trazer sempre vídeos de qualidade, com informações simples, mas que vão direto ao ponto. Até a próxima, meu muito obrigado e valeu!